Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. E o vídeo de hoje ele faz mais um vídeo daquela playlist sobre ser marxista na atualidade. Mas até quem ainda não assistiu esse vídeo aqui, ó, que eu falo dos cuidados para estudar marxismo no YouTube, é legal também, não necessariamente assistir antes, mas depois dar uma conferida também nesse vídeo. Porque esse vídeo até sobre os cuidados aí, para estudar marxismo no YouTube, saiu um pouco das anotações que eu já estava fazendo para o roteiro desse vídeo aqui que eu vou gravar agora. Então, há algumas coisas que eu gostaria de falar aqui que eu acabei jogando para lá, e algumas coisas que eu ia falar lá que eu acabei jogando para esse vídeo aqui. Então, acaba tendo uma. Esses vídeos acabam estando meio amarrados, né? Então, antes que eu esqueça também, os comentários aí, se gostou do vídeo dá like, se não gostou, pode descer o pau aí. E se ainda não se inscreveu no canal, obviamente, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deu uma travada aqui, né? Mas eu tô melhorando. Vamos lá, então. Das pessoas se sensibilizarem com isso, porque também tem mais um dado: a origem de classe explica a formação da pessoa, mas não explica necessariamente que ela tenha desempatado para aquilo ou para aquilo outro. Tanto que a ideologia estrutural do capitalismo é a mesma para ricos e pobres. Essa é a tragédia do mundo, ou seja, pobre que pensa como rico, negro que pensa como branco, homossexual que é homofóbico, mulher machista. Essa é a tragédia da nossa sociedade de hoje. Então, como Uma outra curiosidade com relação a essas questões ideológicas ali de classe dominante, classe dominada, o capitalismo. Isso aqui é uma curiosidade mesmo. Eu até gostaria de escutar historiadores, sociólogos que estudam mais sobre isso falando a respeito, né? Como é curioso que em todas as sociedades, pega por exemplo a sociedade grega, né? A classe dominante ela fazia questão de se colocar como intelectualmente dominante, culturalmente dominante. Entende? Como se é a classe mais erudita, se é a classe com gostos mais rebuscados. No capitalismo, em vários sentidos, quando a gente pega essas personificações aí da classe dominante, pô, pega aí o cara lá da Van. São pessoas com nível cultural igual ou até pior do que da pequena burguesia, dessa classe média mais intelectualizada. Então, o capitalismo ele é bem curioso mesmo, como a maioria das personificações ali da classe dominante, elas não se distinguem, não se preocupam em se distinguir, se colocar como culturalmente, né, superiores. E isso também cobra o seu preço. Viu? Tem muita questão ali que a gente vê, por exemplo, eu comento bastante sobre os gestores do capital, né? Tem muita coisa ali lendo entrevistas, vendo o que o pessoal está pensando, que esse atraso intelectual cobra o seu preço. Em questões ali que você fala, nossa, não é possível que a pessoa é tão trouxa assim. Em muitos sentidos eles são, viu? Então, é até mais triste, né, pra gente ver que a gente está indo pro buraco e o nível, né, intelectual dessas pessoas que estão levando a gente pro buraco. Vamos dar sequência aqui. melhorar este mundo no geral? Como modificar esse horizonte no plano amplo? Alguém vai dizer, mas nos momentos de crise as pessoas choram. Mas a crise do mundo tem sido uma crise que atinge diretamente as classes trabalhadoras. A classe média continua ainda protegida por alguns confortos. Eu quero dizer a todos, como ensinar justiça no mundo injusto? Em primeiro lugar, é fazendo esse trabalho de resistência teórica e de avanço no mundo. Ele vai falar aqui um pouquinho, e agora que ele colocou essa questão da resistência teórica, né? Ele vai entrar bastante na discussão sobre a crítica, né? Crítica até é uma palavra que é muito recorrente aqui no canal. O canal agora se chama Crítica Marxista, já tinha crítica antes, né? Então é bem legal a gente pensar a respeito, né, do significado da palavra crítica. Eu vou deixar o vídeo correr um pouquinho mais, mas para aí a gente poder discutir, né, essa história da crítica. Muita gente diz o seguinte, vamos abandonar a crítica e vamos dialogar conforme os outros para buscar alguns descontos. Para isso serve o Engels e o Kautsky, ou seja, se nós consideramos que o mundo é estruturalmente explorador, devemos continuar nessa toada. E ainda que esta toada não seja moda, é preciso insistirmos no fato de um pensamento crítico mais profundo do que a média. Pensamento crítico mais profundo do que a média. Isso aqui que eu queria chegar. O que é crítica? Crítica é falar mal?
Não. Normalmente, quando a gente está criticando, a gente está falando mal de algo. Mas não é simplesmente chegar aqui, eu começar a descer o pau aqui no vídeo, eu estou sendo crítico, né? Há, inclusive, diferentes níveis de crítica. Mas o primeiro problema que eu queria chamar a atenção aqui é que a crítica, né, hoje, ela exerce um fascínio, né? Há uma roupagem de crítica. Então, teve até um episódio, né, que eu tava numa discussão, né, batendo boca ali com os professores, e aí eles estavam me falando que eles eram críticos, que quando e a crítica inclusive era muito usada, né, por cursos, né, de humanas em faculdades particulares, né. Aí eu peguei, né, eu fiquei com aquilo lá na cabeça, porque eu sabia que eles eram professores, assim, completamente aderidos, né, com as demandas, né, do capital, né. Falei, mano, como que essas pessoas se dizem que é crítica? Como que faculdade particular tá se utilizando da crítica, né? Isso aqui é um episódio muito antigo, faz mais de 10 anos que aconteceu isso. E aí eu fiquei pensando, e aí caiu a ficha, né? Porque a crítica é uma palavra assim que. Ah, por exemplo, vou dar exemplos mais concretos, né? Quando a gente está nessa discussão econômica contemporânea aqui, a MMT, a Moderna Teoria Monetária, ela é crítica do establishment, é crítica ali da austeridade, né? Desse discurso mais neoliberal, né? Como é o termo que é mais corrente, né? Mas isso não a coloca como crítica, uma crítica radical. Tanto que a MMT circula, as ideias da MMT circula, em menor medida, obviamente, porque ela é crítica, em alguma medida ela é crítica, mas circula na Folha, no Estadão, no Valor Econômico. Então, ela é uma crítica, né? É uma crítica a uma posição do capitalismo dentro do capitalismo. E todos os campos, todas as grandes questões do nosso tempo, a gente consegue encontrar isso. Uma crítica, utilizando um termo do Mesaros que eu acho muito bom, né? Uma crítica veleitéria, que é uma crítica, mas uma crítica ali, que não é uma crítica radical, não é uma crítica ali que está, em boa medida, aderida também com as demandas da ordem capitalista, e aí você tem um outro nível que é uma crítica radical. A gente vai encontrar isso, sei lá, quando vai discutir gênero, quando vai discutir racismo, quando vai discutir a questão do meio ambiente. Tem sempre uma crítica ali veleitéria, uma crítica que é crítica, mas nem tanto, e a crítica radical. Então, que tipo de crítica que a gente está querendo fazer aqui, né? O ponto que eu estou querendo chegar é que crítica é uma palavra assim, que ela tem um ornamento, né? Ela tem um fascínio, mas ela é uma palavra assim, que precisa de maiores esclarecimentos. Um dia a humanidade amadurece. Porque observem, os senhores e as senhoras, que nós vivemos hoje em tempos de adolescência intelectual da humanidade. Isso não quer ser ofensa à adolescência, longe disso, mas quer dizer que as pessoas têm um hábito de leveza adolescente que se estende dos 10 anos de idade, porque 10 anos toda criança já é adolescente, ela não quer mais ser criança, enfim, ela não quer usar roupinha de criança, ela já é uma menina quase adulta, e com 60 anos a pessoa é adolescente ainda, e daqui a pouco com 70, 80, enfim. Essa história aqui do mundo ser adolescente eu abriria uma discussão assim gigantesca, né? Não, eu nem sei, eu nem pensei muito a respeito do termo mundo ser adolescente ou não. Eu sei aonde ele está querendo chegar aqui porque eu já assisti esse vídeo, né? E aí eu sei os exemplos que ele vai usar. E aí eu consigo, então, entender muito bem o que ele está querendo dizer, né? E é um ponto que eu já toquei lá no vídeo, né? Falando sobre o YouTube, né? Que é uma necessidade de... Mesmo quando a gente precisa discutir questões mais sérias, quando a gente precisa discutir ciência, né? Como cada vez mais esse tipo de discussão foi capturada, né? Foi banalizada ou sendo transformada numa questão muito ligada a entretenimento, ou não é simplesmente uma questão de entretenimento, mas é uma questão de passar por ser problemas culturais. Você começa a transformar aquilo que seria um campo autônomo, né, o campo da ciência, em acomodá-lo a demandas de outros campos, ao campo da cultura, ao campo do entretenimento.
E veja que o resultado disso é uma impotência científica, né? É o conteúdo daquilo que está sendo discutido, né? Se tornando mais banal, ou se utilizando, às vezes, até alguns métodos realmente científicos, né? Mas para fazer coisas completamente secundárias, laterais ali diante das nossas demandas atuais, né? Vou correr um pouquinho mais aqui o vídeo para a gente entrar em questões mais palpáveis, né? Vai avançando com a adolescência geral. O resultado, as pessoas têm teoria conforme mudam de roupa. Aí sim a barba serve. É moda ter barba? Muito bem. É moda ser marxista? Muito bem. É moda não ser? Muito bem também. Meus senhores, eu penso que é preciso que nós deixemos de ser adolescentes no nosso mundo que é adolescente. Ou seja, é preciso olhar com aquilo que nós tenhamos de mais profundas rugas das nossas expressões de tristeza do mundo, dizendo que esse mundo continua explorado. E aqui eu acho que e aqui ele vem chamar a atenção disso, né? Que é muito sério o tipo de problema que a gente tem para enfrentar, né? A gente não chegou num ponto aqui, pô, que os grandes problemas da humanidade foram solucionados e a gente pode levar essa leveza, ou a gente pode pensar a ciência como a gente pensa a moda. É, então é muito sério esse tipo de problema e esse tipo de crítica que a gente tem a fazer a isso, né? Vou até deixar ele dar um exemplo aqui na sequência. O mundo continua na angústia profunda das pessoas estarem na injustiça e não saberem que estão. Porque a pior das tristezas é essa. Enfim, hoje as pessoas estão exploradas e têm uma latinha de cerveja na mão e curtem no Facebook e saem para balada. Resultado, a exploração faz uma geração de pessoas robotizadas. Que nem para ser o explorado de décadas passadas, que fala, eu sou explorado e eu te odeio. Hoje a pessoa curte, enfim, é na mesma... Aqui também, só rapidamente, não parênteses, né? É uma da. Tem sido muito questionado sobre aquela história. Ah, como que eu faço para ver o mais valor, né? O capitalismo ele tem esse elemento dificultador, né, de você compreender onde que está a exploração, justamente porque a gente não vê onde que termina ali o valor, onde começa o mais valor, então onde que começa a exploração. Tem esses elementos ali no cotidiano, né, que também tornam essa questão muito menos visível, né? E aí a gente chega nesse problema, né? Da classe explorada em muitos sentidos, não se perceber enquanto explorada, né? Tem também aquela história, por exemplo, produtor do YouTube, ele é explorado? É também, em vários sentidos, né? Se você não é ali um grande empresário que tá, ou filho de um grande empresário que está utilizando ali o YouTube quase como uma plataforma para expandir seus negócios, né? Então, você estando completamente dependente daquela dinâmica do YouTube, enfim, de ter que ficar fazendo conteúdo ali para atrair views, para poder ganhar com a monetização, para poder conseguir inscritos para o canal, para, enfim, abrir aquele Patreon, enfim, todas essas formas de financiamento. Isso aqui é coisa de é uma coisa de explorado, né? Mas fica aparecendo, é uma coisa é um trabalho quase como qualquer outro, né? Mas fica aparecendo um negócio muito mais cool, né? Fala, não, isso aqui não tem exploração, a pessoa é um produtor de conteúdo. Veja que o capitalismo é cheio, né, desses elementos ali próprios da dinâmica econômica. E aqui o professor Ares está fazendo referência, né, às questões ainda que vêm ali, né, no entretenimento, questões culturais ali que sugam, né, o tempo dessas pessoas. Hoje o último ponto aqui que eu queria enfatizar, né, a vida, né, a nossa vida cotidiana acaba sendo basicamente o seguinte, né? Quando a gente tá no trabalho, trabalho é sério, não é entretenimento, né? Então toda a nossa seriedade, todo o nosso profissionalismo, tudo aquilo que a gente faz, né? Que coloca os neurônios para funcionar mesmo, parece que estão ligadas ali às demandas de ter que ascender na carreira, as demandas ali que eu preciso para o meu ambiente de trabalho. Quando eu saio do trabalho, agora é hora de eu descansar, de eu procurar entretenimento, é hora do Netflix, é hora, enfim, vou escutar só minha música aqui e esquecer que eu tenho que pensar. Ou eu vou consumir um conteúdo, né? Entretenimento. Eu saio do meu trabalho, eu preciso de entretenimento. E veja, basicamente o tempo, né, o tempo de não trabalho é o nosso tempo para enriquecimento pessoal, é o tempo que a gente tem, né, para aprender, para estudar.
Então, o ritmo da sociedade, esse ideal que foi criado, né, ele também mata as possibilidades, né, de erudição, de desenvolvimento, né, daquelas pessoas que estão submetidas a essa rotina padrão. Trabalho e o tempo de não trabalho sendo destinado para essas questões de lazer, quando a pessoa tem esse tempo, né? Porque, por exemplo, para a gente entrar na discussão de gênero, né, quantas mulheres ali ainda tem que chegar em casa, fazer terceira jornada, né? E mesmo quando em ambientes, né, que você tem ali uma distribuição mais igualitária, mesmo no serviço doméstico, né, você vai ter a esposa e o marido tendo que dividir todas essas tarefas, de cuidar dos filhos, enfim. Esse tempo de não trabalho, ele é muito diminuto e normalmente quando a gente vai usufruir, né, desse tempo de não trabalho mesmo, a gente já está completamente esgotado, né? E aí é muito difícil também exigir que a gente consiga se dedicar ao estudo profundo, a essas questões com toda essa vida embrutecida, né? Então, eu lembrando, né? Eu fiz aqui algumas referências, pessoal que viu o vídeo lá esse vídeo aqui, né, discutindo as questões do YouTube, deve ter conseguido fazer alguns ganchos com alguns pontos que eu tinha mencionado lá. Então é legal também que vocês dêem uma corrida lá, quem ainda não assistiu, né? Porque aquele vídeo lá que eu deixei para fazer a discussão mais longa, né? Aqui eu deixei só esses pontos que fugiam mais daquela discussão para poder serem discutidos. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.